Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e o poder do sangue. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palma! Veja só, irmãos, quem tem poder? Quem tem poder sobre o pecado? O seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Espante o frio e declare: maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. A resposta ao mundo em que vivemos é o Senhor, declara. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. Quem é Ele, irmão? O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Quantos livres estão aqui nesta manhã? Você pode dar um grito de alegria pela sua liberdade. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Declare: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Sim, Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus.
Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Estamos aqui de novo mais um domingo abençoado em nome de Jesus. Amém? Vamos para mais um EBD e eu quero dizer para os irmãos que é um prazer enorme estar fazendo esse trabalho, continuando a obra de Deus, né? Porque a obra de Deus ela não pode parar. E meus irmãos, não importa, sou eu que estou fazendo nesse momento, mas se eu não puder fazer, Deus vai levantar outra pessoa porque Ele não abandona a obra dele, amém? Eu quero te convidar a fechar os olhos, baixar a tua cabeça e falar com Deus. Vamos pedir para Deus, Ele nos dar um momento abençoado aqui, falar aos nossos corações através do louvor e da palavra, amém? Deus bendito, mais uma vez em tua presença, Senhor, gratos, felizes, Pai, porque o Senhor até aqui nos ajudou, Deus. Nós só estamos de pé, ó Senhor, pelas tuas misericórdias, ó Deus, que se renovam a cada manhã e se renovaram mais uma vez, Deus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, Senhor, fala ao nosso coração, Deus. Nós estamos ansiosos, ó Deus, por tua palavra, Senhor. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, sentir a cada dia a tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vou beber uma aguinha aqui que... Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o teu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Oh, glória a Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel.
e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. A tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem, e não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Fiel Senhor, tudo tu sabes de mim. Quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que é tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, meu Senhor. Tudo tu sabes de mim. Quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver
posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe seu domingo e sua semana também. Tenha uma boa aula e aproveite, que é coisa boa, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Um bom dia para todos. Estamos mais uma vez aqui juntos para estudar mais um pouquinho aí a respeito da Palavra de Deus na nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje eu quero falar especificamente a respeito de um movimento muito forte que existe no nosso meio, e muitos dos cristãos eles não têm noção do que seja, e por não conhecer muitas vezes a gente acaba usando e fazendo coisas que são contra a Palavra de Deus, né? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a nova era, o que é a nova era, qual é o propósito dela, e um pouquinho a respeito dos símbolos que são a propaganda, né, da nova era. Como diz as pessoas, a propaganda é a alma do negócio. E o diabo ele investe muito na questão da propaganda, na questão de espalhar aí as suas artimanhas, as suas mentiras, e é muito importante que o povo de Deus tenha noção e entenda um pouco para discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é, tá bom? Então, a nossa aula de hoje nós vamos procurar aqui de uma forma bem prática passar para vocês aí algumas coisas para que vocês possam ter um discernimento melhor das coisas que rodam aí nesse nosso mundo, né? Vamos fazer uma oração antes de iniciar, para Deus nos ajudar a entender, a compreender, né? E sermos edificados hoje. Deus amado, nós bendizemos o Teu nome, Pai querido, pela Tua grandeza, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor Deus, em nossas vidas. Eu venho pedir em nome de Jesus, neste momento, meu Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para podermos compreender, Senhor querido, aquilo que a Tua palavra diz a respeito dos falsos mestres, dos falsos ensinos, e possamos, ó Deus, estar buscando todos os dias o melhor para a honra e glória do Seu santo e bendito nome em nossas vidas. Faz-nos, ó Deus, nesse domingo, fazer a Tua vontade e buscar, ó Deus, todos os momentos o que é melhor, Senhor Deus, para as nossas vidas diante da Tua palavra. Dá-nos a Tua direção e discernimento em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos falar a respeito então da nova era. O que é a nova era? A nova era não é uma religião, irmãos, né? Quando nós estudamos seitas e heresias, nós vamos ver os ensinamentos que as outras religiões usam, que vão contra a palavra de Deus. Então, a gente já sabe que a questão da nova era, ela não é uma religião específica, tá? Ela é um movimento que reúne preceitos, doutrinas e ensinamentos de várias religiões, né? Eles trabalham muito com a questão de ecumenismo e usam muitas coisas de religiões orientais, de ensinamentos de hinduísmo, religiões egípcias, budismo, religiões místicas
espiritismo e outras coisas mais aí, tá? Eu quero ler um versículo da palavra de Deus que está em Pedro, 2 Pedro capítulo 2, o apóstolo Pedro diz o seguinte: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzindo encobertamente heresias de perdição, negando ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não demorará. O que a palavra de Deus fala, não só aqui em Pedro, amados, mas em vários outros livros, é a respeito desses falsos mestres, a respeito dessas falsas doutrinas, desses ensinamentos, né? O apóstolo João fala em 1 João, a respeito de Jesus, ele apresenta Jesus como alguém real. Ele disse, olha, aqui, aquele a que os nossos olhos viram, a nossa mão tocou, nós estivemos junto dele, vimos que realmente ele é homem, né? Porque naquela época mesmo, no ano 90, 95 da era cristã já havia um movimento gnóstico dentro das igrejas, dizendo que Jesus, na verdade, não era um homem, né? Que Jesus veio à Terra como um espírito e que ele viveu aqui na Terra exatamente como um espírito. E o fato dele ser um espírito, ele permitia com que ele fizesse as coisas que ele fazia, andar sobre as águas, atravessar paredes, né? Fazer os milagres, as coisas todas. Então esse movimento gnóstico, ele já é daquela época, já, né? Com essas doutrinas que a nova era abraça e define e fala muito a respeito, né? Então já era algo que acontecia naquele tempo, no tempo do início da igreja, né? E o apóstolo João e também Pedro fala a mesma coisa. Pedro vai também falar a respeito do mesmo assunto, de que Jesus era um homem, Jesus era palpável, era real, né? Não era um fantasma, não era um espírito, né? Então, a palavra de Deus aqui em João está dizendo assim, olha, filhos, fiquem atentos. Por quê? Porque virão falsos mestres, virão falsos profetas, e eles vão falar coisas, e aqui ele até diz assim, olha, e encobertamente inserirão suas doutrinas, suas mentiras, né? Ou seja, é algo que a pessoa não percebe e ela acaba fazendo. Por quê? Porque todo mundo faz. Ela acaba usando aquilo porque todo mundo usa. E na verdade, existe uma mentira de Satanás por trás disso, né? E quando nós vamos falar sobre os símbolos, que é uma das coisas mais claras, mais evidentes que tem da nova era, nós vamos entender que existem coisas que às vezes a gente usa e não sabe que está usando. Não sabe que você mesmo, cristão, filho de Deus, está fazendo propaganda para Satanás. Então, presta atenção, né? Isso aqui não é coisa que o pastor inventou, né? Isso aqui é um fato, é real e tem sido ensinado por muito tempo para a igreja, para que a igreja não caia nesses enganos. Hoje mesmo eu estava na empresa e tem um irmãozinho lá e a gente sempre conversa. E ele chegou para mim e falou, e aí, pastor? Eu falei, irmão, você sabe que símbolo é esse que você está fazendo? Ele falou, não. Eu falei, então, presta atenção. Porque você está fazendo um símbolo que significa Lúcifer, Satanás, o diabo. Sério, pastor? Eu falei, sério? Então, presta atenção, você é um servo de Deus. E a gente não pode, de forma nenhuma, estar fazendo propaganda para o diabo. Então, queridos, vamos, né, dentro desse pequeno período aqui, dar uma passada assim, sobre o que é a nova era, sobre as doutrinas básicas dele, né? Nós vamos ver, através das doutrinas, que não tem nada de Deus aí, tá? Que não tem nada de bom.
Se não é de Deus, é do diabo, gente. Não tem meio termo não, tá certo? Então, é importante você prestar atenção para que você não seja pego de surpresa, né, fazendo propaganda aí para Satanás. Então, como eu falei, ela não é religião, ela tem, ela reúne diferentes crenças de várias religiões, antigas religiões, né, desde o tempo do Egito, né, e até os dias atuais, passando por budismo, por hinduísmo, por espiritismo, principalmente espiritismo, tem muito a ver, né, sobre o espiritismo. O que é uma nova era? O movimento Nova Era é, como eu já falei, um termo usado e ele tem um significado, né? New Age, que quer dizer Nova Era, se refere à era de Aquário, que é um tempo ainda que está por vir, né? Algo que os seus seguidores, os seus espalhadores aí, aqueles que propagam esse ensino, essa doutrina, esse movimento, eles estão aguardando então uma nova era que vai começar, segundo eles, em breve, né? Por quê? Porque o movimento ele dividiu o mundo em épocas, em eras, tá? Então houve várias eras e hoje nós estamos vivendo a era de peixes, né? Essa era de peixes ela é simbolizada pelo peixe, pelo símbolo peixe, né? Pelo cristianismo, e eles dizem que Jesus foi o grande profeta que se levantou na era de peixes. Então aconteceram várias eras, né? E a próxima era que virá, que é a nova era, vai ser justamente a era de Aquário. Então, daqui a pouco eu vou explicar o que é Aquário e como é que vai ser essa nova era que eles estão esperando, né? De acordo com seus seguidores, a era de Aquário será uma era supostamente de paz, né? Promessa de paz, de união entre as nações, né? De união entre as religiões e com um grande líder que vai se levantar. E a Bíblia já fala muito a respeito desse grande líder e nós vamos entender do que se trata, né? Cada era dessa da humanidade, ela foi marcada pelo aparecimento de um grande mestre, um grande avatar, né? Por exemplo, né, como eu já falei, na era de peixes, o símbolo deles é um dos símbolos dos zodíacos, que é o peixes, e o predomínio da era de peixes é o cristianismo. Jesus é tido por eles como o grande mestre cósmico da era de peixe, tá? Eles estão agora aguardando a era de Aquário, que será regida pelo Lord Maitreya, que é o grande mestre dessa era aí, tá? Segundo eles, esse Lord Maitreya, ele vai ser aquele homem que vai se levantar para determinar a paz entre as nações, uma só religião e uma só economia, tá? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, ele vai conseguir fazer o verdadeiro ecumenismo, que é juntar todas as religiões. Biblicamente, nós vamos encontrar aí, na era de Aquários, o anticristo, né? Tudo que eles falam a respeito desse Lorde, desse mestre, que será o mestre da próxima era, vai bater exatamente com o que a palavra de Deus fala a respeito do anticristo. Até o número que eles usam, que é o 666, tem tudo a ver com aquilo que a Bíblia fala no livro de Apocalipse, tá? Então, a próxima era, vai ser aquela era que na Bíblia aparece como a era da tribulação, não é? A época da tribulação, onde o anticristo vai se levantar para reger as nações dessa terra aqui, para fazer aquele pacto com Israel, tudo aquilo que a gente aprende aí no livro de Apocalipse, né?
algumas coisas das doutrinas da nova era, para que a gente possa entender com o que eles trabalham, tá? Os seus conceitos, os seus principais ensinamentos. A reencarnação, né? É uma dos pilares da nova era. Na reencarnação, eles acreditam assim, que o homem ele vai passar por várias vidas para, durante essas vidas, ele evoluir. Então, junto com a reencarnação, eles acreditam na evolução, tá certo? O homem, ele vai, cada vida que ele passa, ele vai atingindo um nível maior, um nível mais elevado, até ele chegar a um nível espiritual de divindade, né? Até ele se tornar um Deus verdadeiramente. Automaticamente, eles não acreditam que o homem tenha pecado, tá? Ah, não, pecado não existe. Não existe pecado. O que existe muitas vezes é que o ser humano comete algum erro e ele vai ter que pagar esse erro aí durante essas reencarnações que ele tem, não é? Eles chamam de karma, né? A pessoa vai pagar aquele karma e na próxima vida, na outra vida, até ele chegar ao nível superior de evolução, tá bom? No relativismo, eles afirmam que tudo é relativo. O que quer dizer? Quer dizer que tudo faz parte de um todo. O homem faz parte de Deus e ambos são iguais. O homem é divino. Tudo é Deus, tá? Eles não acreditam em Deus como nós acreditamos, no Senhor Deus Todo-Poderoso, único Deus, não. Eles dizem assim, que Deus é um todo, tá? Que o homem faz parte de Deus, que a natureza faz parte de Deus, que tudo é Deus, tá? E que Deus é tudo. Então é muito fácil, é muito, vamos dizer assim, muito relativo aquilo que eles acreditam. Por quê? Porque o homem é Deus, você é Deus, você não precisa de Deus se você já é Deus, tá certo? Então isso é o ponto-chave deles, né, na humanidade, que é o antropocentrismo, né? O centro do universo é o homem, tá certo? Verdadeiramente, tudo aquilo que eles falam aqui, irmãos, vai contra a palavra de Deus. Tudo isso é mentira, tudo isso é heresia, mas é isso que eles ensinam. É isso que o Espiritismo ensina, é isso que a Umbanda ensina, né? É isso que as religiões pagãs, elas ensinam. Elas tiram o conceito de pecado, uma vez que tiram o conceito de pecado, o homem pode fazer o que ele quiser, tá certo? O homem como sendo o centro do universo, então o homem é responsável por tudo, tá? É o homem que decide, é o homem que define o seu próprio destino, o seu próprio futuro. Religião. Eles afirmam o quê? Que todas as religiões são boas, né? Todas as religiões são boas. Cada uma tem a sua peculiaridade e todas são boas. Está tudo igual, né? Eles levam a Deus, todas elas levam a Deus e ao conhecimento das coisas. Pode se dar através das práticas ocultas e também dirigida por espíritos. Ou seja, eles acreditam que a pessoa pode chegar até Deus através do ocultismo, através das práticas, através de bruxaria, através de magia negra, tudo leva a Deus, tá? A gente sabe que não. A palavra de Deus diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por ele. Então, já cai por terra tudo isso daí. Pecado, não aceita pecado, né? Não aceita a ideia do pecado. Eles creem que o problema do homem é a ignorância, tá? Por que o homem erra? Porque o homem não sabe exatamente quem ele é, ele não conhece a si mesmo, né? Essa falta de conhecimento, ela é resolvida através do karma. Ele vai pagando, né, pela sua ignorância através das vidas. Aí o ser humano vai evoluindo ao ponto de conhecer a sua própria divindade, né, e superar o seu karma. Então,
Quando ele chega numa determinada fase da reencarnação, ele já vai estar atingindo um nível acima do karma, onde ele sabe que ele é um divino, né? Que ele é um Deus e que realmente essa questão de pecado para eles não existe. Morte. O que é morte para o adepto da nova era? A morte é apenas uma transição, é a passagem para a próxima reencarnação. Então, por exemplo, eles não se preocupam muito se a pessoa morreu, porque eles sabem que depois a pessoa vai voltar. Então, a morte em si ela é só uma ponte. Eu estou passando para uma nova, vida, para uma nova reencarnação, e automaticamente estou passando para um nível melhor, né, como ser humano. Deus, como eu já falei, eles ensinam que Deus é tudo, né, e que tudo é Deus. Deus ele não é uma pessoa. Para eles, Deus é apenas uma força, uma energia, uma consciência universal, né? Deus é o homem, Deus é os animais, Deus é os vegetais e Deus também é os minerais. Tudo fazem parte da divindade. Tá? Tá tudo no mesmo nível. Não existe o Criador e a criatura. Né? Então, totalmente fora do que a gente conhece, do que a gente sabe da palavra de Deus. A Terra, o que é a Terra para eles? A Terra é uma divindade, a quem eles chamam de Mãe Terra. Né? Ela é a parte feminina de Deus, como dizem. Né? Como é que pode ter um Deus masculino se não tem um Deus feminino? Então, para eles, a Mãe Terra, que eles chamam de Gaia, né? Ela é a parte feminina de Deus. Por isso que eles cultuam tanto a natureza, os vegetais, os animais, os minerais, né? Porque tudo isso daí engloba a Mãe Terra. Jesus Cristo ele é a personificação de um mestre universal para eles. Tá? Por exemplo, como houveram vários mestres na história, inclusive até o próprio Moisés foi um deles, tá? Da Era de Carneiro, Jesus ele é um mestre, apenas um mestre desses, né? Um grande mestre universal que se encarna em vários mestres espirituais. Tá? Ele é hoje, então, vamos dizer assim, o mestre da Era de Peixes. E depois vai vir um outro mestre, né? Que seria o mestre da Era de Aquários, que seria uma reencarnação desses mestres cósmicos que vão assumindo a forma humana para poder dirigir toda aquela era, tá bom? Jesus não é para eles o Filho de Deus, Jesus não é Deus, Jesus é apenas um dos mestres cósmicos aí, né, que rege essa era que nós vivemos hoje. Inclusive para eles a Era de Peixes ela começou no ano 4 a.C., que foi quando Jesus nasceu, e ela vai terminar em 2146, que para eles é a data quando vai se iniciar a Era de Aquário, quando o grande Lorde Maitreya vai assumir aí o comando do planeta Terra. Lúcifer para eles é um ser superior a todos em nível de evolução, tá? Então, presta bem atenção como é que a cabeça dos camaradas são. Eles dizem que o homem vai evoluindo nas suas reencarnações até atingir um nível superior. Tá? O nível superior para eles aqui é um ser superior a todos em nível de evolução. Quem é? Lúcifer. Então, acaba sendo assim, manipulado as pessoas. Vocês têm que ir evoluindo até atingir o nível de Lúcifer. E não é nada disso que a palavra de Deus ensina pra gente. O homem. Quem é o homem? O ser humano é divino. Tem poderes sobrenaturais. É senhor do próprio universo e através da reencarnação chegará ao conhecimento da sua divindade. Eles usam para isso a yoga, a meditação, as artes marciais, o vegetarianismo, a acupuntura, hipnose, controle da mente, pensamento positivo, a magia,
o espiritismo e outras práticas. Essas práticas, elas ajudarão o ser humano a atingir a perfeição e a união com o universo. Então, gente, se você começar a prestar atenção, você vai ver quanta mentira está envolvida nisso. E é uma coisa que está disseminada no mundo inteiro, para todos os lados isso existe, isso é real. Tá? Esses grandes mestres, para eles, são espíritos dos antepassados, espíritos da natureza, e eles acreditam que podem se comunicar com o homem, através das cartas, através do tarô, através dos cristais, da pirâmide, de pedra, né? Pedras através de visões, através de mantras e etc. Tá? Aí entra um monte de coisa, entra duende, entra gnomo, entra toda essa parafernália aí que Satanás usa para enganar as pessoas. Justamente o que nós vimos aqui no versículo da Bíblia. Né? Ele vai introduzindo encobertamente as suas mentiras para que as pessoas possam acreditar. Às vezes você entra dentro da casa de uma pessoa, está lá uns cristais em cima da mesa, uns negócios lá para trazer bom fluido, tudo isso daí é coisa do inimigo, né? E quando a pessoa faz uso dessas coisas, ela está abrindo uma porta na sua casa, uma brecha para que o diabo venha fazer a bagunça ali dentro, né? Símbolos, eu quero falar um pouquinho a respeito dos símbolos, que é a parte mais comum e mais usual da nova era. A nova era, ela adota símbolos, né? E esses símbolos, todos eles têm um significado específico. Muitas vezes eles são usados pela pessoa sem que a pessoa saiba o significado. E acabam se tornando um propagandista do movimento. Né? Como diz, até cristãos usam esses símbolos sem saber. E hoje eu fui procurar um símbolo que a gente, muitas vezes a gente faz e não sabe o que quer dizer. Né? O pessoal que assistiu filmes antigos, né, que tinha o Spock, que ele fazia o Vida Longa e Próspera. E aqui em casa eu e o Samuel de vez em quando um faz pro outro, né? Mas por conta do filme mesmo, né, de ter assistido e tal. E hoje eu falei, não gente, espera aí, né? Vou ver o que significa isso. Então eu fui pesquisar e eu vi que o homem que criou, na verdade, criou não, que propagou esse símbolo, foi o ator que fez o papel de Spock no filme, né? Jornada nas Estrelas, e ele que lançou, ele que propagou esse cumprimento, né? Aí no cinema, espalhou pelo mundo inteiro. E aí eu fui procurar a origem disso. E aí eu descobri o quê? Que ele e a sua família, que é os seus pais, eles são judeus. E quando ele era pequeno, ele ia para a sinagoga com os pais. E esse símbolo, né, que ele fez no filme, justamente foi um que ele pegou lá na sinagoga dos judeus, que o sacerdote ou o rabino, o mestre, usava na hora de abençoar a congregação. Né? E qual é o significado disso? Tá? O significado é uma bênção sacerdotal, e esse gesto ele significa uma das letras do alfabeto hebraico. Tá? E justamente essa letra, o significado dela é El Shaddai, o Todo-Poderoso, né? Que é usado para abençoar a pessoa que é saudada com esse símbolo. Né? E aí o próprio criador, vamos dizer assim, entre aspas, dessa saudação, ele diz: as pessoas elas usam sem saber que quando elas fazem isso, elas estão abençoando aquela pessoa. É como nós fazemos na igreja, amados, no momento em que o pastor vai dar a bênção à
apostólica. Ele diz, levanta a sua mão aí, né? E aí ele levanta a mão em direção à igreja e fala, o Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, o Senhor sobre vós levanta o seu rosto e vos conceda a paz. Essa é a bênção sacerdotal, sabe? Exatamente essa é a bênção sacerdotal, que o sacerdote judeu, ele abençoa o povo, né? Fazendo justamente essa letra hebraica, que significa El Shaddai, ou Todo-Poderoso, que o Senhor Todo-Poderoso te abençoe, tá? Então, é uma coisa que é boa, né? Mas o que é símbolo da nova era, tudo tem um significado maligno por trás, tá? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito desses símbolos. Eles são um material de campanha da nova era, né? Ele faz com que as pessoas inocentes acabam levando a sua marca involuntariamente, sem saber. Constantemente eles estão representados em camisetas, roupas, fantasias, adesivos, tênis, boné, anel, pulseira, brinco, colar, chaveiro, livro, revistas, objetos de decoração, produtos e marcas, papel de carta, cartão de Natal e aniversário e papel de presente. Eles estão embutidos nisso daí tudo, né? Até um dos símbolos de um banco que tinha, acho que agora deve ter fechado, é um dos símbolos da nova era, né? Que era muito, muito comum, a gente ia no banco, você via o símbolo, acho que era o Banco Nacional, se não me engano, né? É um dos símbolos dele. E esses símbolos, amados, eles estão embutidos em todos os lugares, tá? Às vezes eles podem sofrer algumas alterações para disfarçar, para se misturar com outras imagens, né? Ficando mais escondido, ou terem um outro nome e significado simplesmente para confundir a mente das pessoas, tá? A partir de agora eu vou estar falando aqui, vou estar, olha só, já falei vou estar, não pode falar vou estar, tá? Eu vou falar para vocês alguns dos símbolos, né? Nós vamos ver se vai ser possível a gente colocar na tela para vocês acompanharem aí na aula. Um dos principais, no estudo nós tínhamos 40 símbolos, mas como o nosso tempo é curto, então eu selecionei apenas alguns e eu vou rapidamente falar para vocês a respeito deles, tá? O primeiro é a borboleta. A borboleta é o símbolo próprio dos adeptos da nova era. Como a lagarta entra no casulo e se transforma numa borboleta, assim a humanidade passa de uma era antiga, no caso a era de Aquários, influenciada pelo cristianismo, para uma era onde Cristo não será mais adorado, tá? Então esse é o propósito desse símbolo borboleta. E as pessoas usam muito borboleta, tá? Pastor, mas borboleta tem na natureza. Sim, tem na natureza, mas eles usam como um símbolo deles, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso. A pomba com um ramo no bico. Biblicamente nós encontramos a pomba com o ramo no bico quando Noé saiu da arca, né? Antes de sair da arca, que ele solta a pomba para ver se ela achava terra seca, né? É um símbolo que, vamos dizer assim, aparece no cristianismo. A nova era usa como símbolo da sua paz, né? Na esperança de que as águas dos peixes sequem para dar lugar à era de Aquários, sem influência da paz pregada pelo cristianismo. Ou seja, eles esperam que, assim como houve o dilúvio, né, que as águas do dilúvio baixaram para uma nova era, que da mesma forma vai acontecer em relação à passagem da era de peixes para a era de Aquário, onde o cristianismo vai estar, vamos dizer assim, aniquilado e a nova era entra em evidência. Não é à toa que a Bíblia fala que o anticristo é anticristo, né? Contra Cristo. E é justamente o que eles induzem nesse símbolo da pomba com o raminho no bico. Deve-se tomar muito cuidado no contexto em que é apresentado o símbolo,
pois ele também tem um significado cristão, tá? Ou seja, eles usam um símbolo nosso também. Então a gente tem que ficar esperto, tá? Aonde isso daí está sendo usado, para que a gente não venha de uma forma sem conhecimento usar o símbolo que é deles, tá? Netuno. Netuno simboliza a transformação das crenças. A cruz para baixo significa que todas as crenças serão destruídas para que o planeta Terra seja governado por um novo Messias. É uma nova doutrina totalmente anticristãos, tá? Então, o símbolo do Netuno é um tridente com 3 pontas e uma cruz de cabeça para baixo, tá? Tudo que for cruz de cabeça para baixo é anticristo, anticristianismo. Anarquia, aquele círculo com uma letra A no meio, né? Esse movimento ele prega a destruição de toda e qualquer organização, religiosa ou não, que não queira se integrar ao novo sistema ateu, universal, que vai ser implantado, tá? Então, é um símbolo que já se usou muito aí na história, na época dos hippies e tudo mais, tá? Que o nome já diz tudo, anarquia, né? Eles se voltam contra toda e qualquer organização e religião que não esteja de acordo com os ensinamentos e as ideologias deles. Yin e Yang, que é aquele símbolo, uma parte preta, uma parte branca, né, formando um círculo, que representa o equilíbrio das forças contrárias, a harmonia entre o negativo e o positivo, entre o bem e o mal, entre o preto e branco, né? O bem e o mal é a mesma coisa, segundo eles, apenas são vibrações altas ou baixas. Assim, a nova era afirma que Deus e Lúcifer se completam, né? Um não existiria sem o outro, pois as forças opostas são parte da mesma perspectiva divina. Mentira, totalmente mentira, né? Deus é luz, em Deus não existe treva nenhuma, a luz não tem comunhão com as trevas, tá? É um símbolo que o pessoal usa muito na camiseta, que o povo oriental usa demais também, e a gente tem que ficar atento para não usar isso em casa. É uma figurinha tão bonitinha que principalmente a gente vê muito nas historinhas para as crianças, né? Nas roupinhas de criança, nas bonequinhas, e aí pode até ser que na sua casa tenha aí nos brinquedos dos seus filhos. O unicórnio, né? Ai, que coisinha linda, o unicórnio. O unicórnio é um animal mitológico. Ele não existe, tá? Ele simboliza a liberdade e a promiscuidade sexual. Ele simboliza o homossexualismo, o lesbianismo, fornicação e orgias. Tudo que é impuro, tudo que é imoral, tá? E as pessoas, elas muitas vezes gostam, amam. Eu tenho unicórnio na minha prateleira, eu tenho na minha roupa, eu tenho... É um símbolo de promiscuidade sexual, de homossexualismo, de lesbianismo, de fornicação e de orgias. Então, presta atenção, irmão. A cruz de Nero. A cruz de Nero é um símbolo com um pé de galinha. Muitas vezes chamam de pé de galinha, mas é uma cruz quebrada com uma cruz de cabeça para baixo e quebrada, né? Essa cruz simboliza a verdadeira paz sem Cristo. O círculo representa o inferno, símbolos do movimento hippie e dos movimentos ecológicos, tá? No tempo dos hippies, nas décadas de 60, 70, se usava muito esse símbolo pendurado em correntes, né? E o liberalismo, a promiscuidade era algo muito comum. Ninguém era de ninguém, todo mundo era de todo mundo, né? Uma das coisas que o movimento hippie pregava, e esse símbolo era um dos mais usados, né? Hoje se usa em camiseta, se usa em brincos, se usa em pulseiras, e muitas vezes a pessoa usa e não sabe o que significa, tá certo, gente? Ele representa o inferno, esse círculo em volta, né? E a cruz quebrada de cabeça para baixo é anticristo, né? Simboliza a paz sem Jesus, sem Cristo na história. Delta luminoso.
O delta luminoso é uma pirâmide e a parte de cima dessa pirâmide tem um olho e ela aparece na nota de dólar. Tá? Se você olhar uma nota de dólar, esse símbolo vai estar lá. Esse símbolo, esse olho, significa o olho que tudo vê. Ou o olho de Lúcifer. É um olho dentro de um triângulo, simboliza o olhar de Satanás sobre as finanças do mundo. Não é? Na nota de dólar você encontra. Também ele é usado pela maçonaria. É o olho que tudo vê. Né? E a gente sabe pela palavra de Deus que o único onipresente, o único que está em todo lugar e que vê tudo é o olho de Deus. E aqui, esse símbolo não tem nada a ver com Deus, tá, gente? Então a gente tem que ficar muito atento a esses enganos aí. Imagina que a nova era controla a economia do mundo. Lembra? Já ouviu falar dos Rockefeller, de todo aquele movimento, essas coisas todas aí? Tá tudo no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo balaio, né? É tudo o inimigo armando para controlar o mundo inteiro. Então a gente tem que ficar atento. Porque um dia eles vão conseguir fazer isso, tá? Quando o anticristo entrar em ação, vai existir uma única moeda no mundo, uma única economia, uma única religião, tudo vai ser controlado por ele. Então, isso daqui já é eles trabalhando para isso daí, tá bom? Os Illuminati, todas aquelas coisas que a gente já ouviu falar aí. Tá? Então presta atenção, que isso é muito real. Um outro símbolo que parece que não tem nada a ver é um raio, o desenho de um raio. Né? Inclusive a gente vê até cristãos usando o símbolo do raio aí, ou na roupa, ou em pingentes, ou em correntinhas, né? Mas o raio é o raio. Mas o raio significa outra coisa totalmente contrária, né? É o reconhecimento do poderio de Satanás, Senhor Satã, e a disposição de estar ao seu serviço. Né? As pessoas que usam isso, elas estão declarando isso. Tá? Satã é poderoso Senhor, ele é que governa tudo e a pessoa que está usando está à disposição dele para ser usado. Daquilo que eu falei para vocês no início. Tá? Temos que ficar atento, por quê? Porque essas coisas, muitas vezes, nós estamos abrindo a porta para o inimigo entrar, brecha para que o inimigo entre nas nossas vidas. Mão chifrada, né, que é aquele que o irmãozinho fez para mim hoje. Significa assim, Satã é o Senhor. Ele é usado por artistas ligados à música, principalmente rock, e aos seus fãs. Simboliza o louvor em rituais satânicos. Tá? Então, é um símbolo que se usa muito no rock. Você vê os roqueiros fazendo isso muito, né? Significa, Satã é o Senhor. Então, não faça isso, por favor, gente, tá? Hang loose. Hang loose é 3 dedos para baixo e os outros 2 dedos frouxos, assim, né? Tem muito em camiseta, escrito hang loose, o povo usa muito. Ele simboliza frouxidão. Algo frouxo, relaxado, estado de embriaguez, de prostração, de negligência. Esse gesto significa também o rebaixamento e queda da Trindade. Se você olhar, tem 3 dedos para baixo, que simboliza a Trindade, né? E tem 2 para cima, que simbolizam, que formam o chifre, que simboliza o diabo. Tá? Então é o rebaixamento da divindade e a exaltação de Satanás. É uma coisa que você fala, não, mas não tem nada a ver. Mas é isso que eles usam. É para isso que eles usam. E se você estiver usando isso aqui, você está fazendo propaganda para Satanás. Então, gente, a palavra de Deus diz que a gente tem que ser muito prudente. A gente tem que estar atento aos enganos de Satanás. Porque Satanás ele se transforma até em anjo de luz para enganar, se possível, até os escolhidos. Então, quem está cego, quem está no mundo, o diabo engana facilmente. Mas também o cristão que não sabe, que não conhece, que acha que porque aparece na televisão, porque todo mundo usa, porque aquela marca de tênis é legal, eu vou usar também, a
a gente precisa ver se aquilo ali é algo consagrado ao diabo. Porque tudo isso daqui, todos esses símbolos, e os outros mais ainda, né? Que não vai dar tempo de eu falar, porque o nosso tempo aqui já está acabando, são símbolos que exaltam Satanás e o seu reino aqui na terra. Então, a igreja precisa estar muito atenta mesmo, observar as coisas que você tem dentro de casa, observar as coisas que os seus filhos usam, as coisas que os seus filhos estão assistindo na televisão, porque ali você pode estar dando uma brecha para Satanás na sua vida, no seu lar, né? E é muito sério, tá? Existem milhares de enganos, existem, vamos dizer assim, centenas de coisas que o inimigo tem usado para enganar as pessoas. E cabe a nós, como servos de Deus, estarmos atentos, amados, para a gente não cair nesses enganos, para a gente não se fazer, vamos dizer assim, portador desse tipo de coisa, tá? Então, assim, a nova era, ela é uma realidade, tá? Ela vai acontecer? Sim, ela vai acontecer, realmente ela vai acontecer, tá? E o diabo já tem trabalhado há muito e muito tempo para propagar esse reino dele aqui na terra. Se nós formos estudar o livro de Apocalipse, queridos, nós vamos ver o tanto de coisa que tem, que, vamos dizer assim, que está envolvido na realidade das coisas do inimigo, né? Eu não vou falar, tem o símbolo 666, tem o arco-íris pela metade, né? Existem muitos outros símbolos, mas esses daqui já é o suficiente para a gente entender que tem coisa errada acontecendo aí. E nós não podemos ser pegos, amados, de forma nenhuma, de surpresa aí, dentro desse engano, dentro dessa mentira de Satanás, não, tá? Então a palavra de Deus diz que nós temos que ser sóbrios, temos que vigiar, temos que orar, né? Temos que nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, para que ele não venha nos enganar, para que ele não venha nos derrubar, para que ele não venha de forma nenhuma, queridos, achar brecha, achar porta aberta nas nossas vidas para atuar contra nós, tá bom? Então, nós vamos ficar por aqui. Uma outra data, se for o caso, a gente pode mostrar mais alguns símbolos, mais algumas coisas, ou de repente até jogar um material no grupo da Igreja em Movimento, para quem quiser dar uma olhadinha, tá certo? E aí a gente vai mostrar um pouco mais para vocês. Espero que tenha sido claro, né, que vocês consigam realmente entender isso. E como a palavra de Deus diz aqui, olha, fiquem espertos, porque os falsos mestres estão aí agindo e atuando para negar que Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um bom dia, né? Se por acaso surgir alguma dúvida, depois pode procurar o pastor aí no WhatsApp, e que eu vou estar esclarecendo para você, tá bom, meu amado? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um domingo maravilhoso, e à noite nós vamos estar louvando ao Senhor aí no nosso culto, né? E espero que você esteja participando conosco. Amém, amados? Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima.